Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. Vamos aí às repercussões da principal notícia da semana. Do que eu tô falando? Da decisão do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, que recomendou ao STF que a posse do ex-presidente Lula seja anulada. O mesmo Janot que há alguns dias disse que Lula poderia sim tomar posse, mas não poderia ter o foro privilegiado. Ele criou há poucos dias uma aberração jurídica e agora voltou atrás. E voltou atrás por quê, pessoal? Por que Janot voltou atrás? Tem muita gente comentando comigo isso nas redes sociais, até um pateta ou outro dizendo o seguinte: olha, vai pedir desculpas ao Janot agora que ele sim reconheceu que o Lula não pode tomar posse e que Dilma e Lula tentaram fazer uma armação, uma tramóia, né, para obstruir a justiça. Ora, Rodrigo Janot tomou essa posição agora porque não tem para onde correr. Tomou essa posição agora por pressão popular. Tomou essa posição agora porque não fosse essa decisão, ele estaria incorrendo em ilegalidade dentro do processo. Fica muito claro que Dilma e Lula tentaram um golpe contra o Brasil e contra o judiciário, envolvendo o próprio STF. Primeiro, lá na primeira instância, um golpe contra Sérgio Moro, contra a aplicação da lei. E em última instância, sim, um golpe no STF. Esculhambou, debochou com o Supremo. Janot estava naquela política do vamos acocar o PT, vamos acocar Dilma e, claro, teve um surto de bom senso e acabou aí ontem à noite, já nos 48 do segundo tempo, dizendo o seguinte: olha, vamos parar com isso, cancela isso, anula, porque tá claro que tudo isso é para gerar tumulto. Tá claro que Dilma e Lula estão juntos aí para uma armação. Muito bem, Janot, antes tarde do que nunca, decisão acertada. Mas qual é a repercussão disso, gente, dentro do Palácio do Planalto? A repercussão disso é das piores possíveis dentro do Palácio, dentro do coração do PT, logo das melhores possíveis para nós, nação brasileira. A turma entendeu, a turma do PT e do Planalto tá morrendo de medo, roendo os cotovelos de medo, porque entendeu que Lula, nesse momento, se mostra fraco. Se mostra fraco, como é, e como eu tenho dito para vocês já há algum tempo, Lula já é um zero à esquerda. Há um mito que se mantém de que ele tem algum poder, não tem poder nenhum. Lula tem só um carimbo, uma passagem carimbada para um presídio num futuro muito próximo. Agora, com a decisão, com a recomendação de Janot para que a posse dele seja anulada e com a decisão do Supremo de só julgar as questões envolvendo a posse de Lula depois do julgamento do impeachment, isso mostra claramente que Lula não manda mais nada. Lula é um zero à esquerda, Lula está enfraquecido. E o medo do Planalto é justamente que essa percepção do enfraquecimento de Lula bata no Congresso Nacional, bata diretamente em cima dos parlamentares que se dizem indecisos ou ainda daqueles que já prometeram um voto para Lula em favor de Dilma, para tentar melar o processo de impeachment. Gente, essa foi uma decisão muitíssimo acertada, uma decisão necessária, antes tarde do que nunca, já não repito, Houve uma série de erros aí do Procurador-Geral da República que geraram, inclusive, críticas, inclusive dessa que vos fala. Duramente eu critiquei o Janot muitas vezes. Por quê? Porque Janot aplicou a lei como ninguém para figuras como Eduardo Cunha, que, repito, tem que pagar pelo que fizeram. Figuras como Eduardo Cunha tem que pagar pelo que fizeram. Comprovou? É crime que se pague. Mas Janot também acocou muitas vezes Dilma e a turma do PT. Agora, não tem mais pra onde fugir. Janot tomou a decisão certa, não ficou criando barbaridades jurídicas como aquela de Lula assume, mas não tem foro. Isso é uma loucura, isso não existe, juridicamente falando. E nós temos aí, portanto, uma decisão que influenciou diretamente e que vai influenciar diretamente a partir de hoje nas decisões da comissão do impeachment e depois no julgamento aí, na sessão que vai julgar o impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, que vai acontecer dia 17. Dia 20 é que Lula terá a sessão dele no STF, ou seja, 3 dias depois, gente. Aí a coisa já está decidida, e a decisão que seja, todos nós esperamos, em favor do Brasil. A comissão do impeachment retoma os trabalhos hoje. Vai ser um falatório danado, Por quê? Porque tem 133 deputados, pode ser que tenha mais já, inscritos, cada um vai falar de 10 a 15 minutos, então a sessão vai virar madrugada dentro, vai entrar sábado e é provável que os deputados trabalhem domingo para votar isso na segunda-feira. É um momento muito importante para o Brasil, então fique de olhos bem abertos, eu vou trazer para você todos os detalhes, como é que a coisa está caminhando, quais são os bastidores, mas isso também vai ter repercussão, essa decisão de Janot, essa recomendação de anular a posse de Lula, que é correta, Janot, repito, antes tarde do que nunca, correta. Você acertou e acertou em cheio.
Dessa vez você acertou e acertou em cheio. Ainda que tivesse que ter feito exatamente a mesma coisa há muito tempo. Mas essa decisão, essa recomendação de Janot vai influenciar diretamente no voto dos indecisos lá na comissão do impeachment e também no plenário. Então as coisas estão interligadas, Lula enfraquecido, Rodrigo Janot tomando a decisão certa, o STF jogando o julgamento para o dia 20 e a comissão do impeachment trabalhando a todo o vapor na Câmara dos Deputados. Envolvendo o Lula ainda, gente, tem uma informação aqui eu quero deixar para você pensar. Lembra-se do triplex? O zelador José Afonso Pinheiro, não tem o nome dele aqui, José Afonso Pinheiro, que é o zelador lá do triplex do Lula, não, né? Do condomínio, do Solares, né? Aquele prédio no Guarujá, né? Que tem aí o triplex que vai carimbar a passagem de Lula para cadeia. Pois muito bem, sobrou pro zelador, né? Ele foi testemunha, contou ali algumas coisas que sabia, que Lula e a família viviam por ali, que estavam decorando apartamento, que o apartamento era assim do ex-presidente, da família dele, e sobrou pro zelador, que foi demitido aí depois de prestar depoimento em relação ao caso envolvendo o triplex de Lula. Gente, lamentavelmente no Brasil ainda a corda estoura sempre do lado mais fraco, mas as coisas estão mudando pós-Lava Jato. E eu vou dizer uma coisa pra você: o Brasil jamais será o mesmo depois da Lava Jato. O Brasil jamais será o mesmo depois do impeachment da presidente Dilma. O Brasil jamais será o mesmo depois de Sérgio Moro, né? O zelador aí que certamente terá acolhida, né, em outro prédio muito próximo, até no emprego melhor. Não liga não, porque as puxadas de tapete dessa gente sempre voltam aí em benefício para aquele que se mantém de espinha ereta. Sobrou pro zelador, gente, é o mordomo que tá pagando a conta do ex-presidente Lula. É pra acabar, né? Eu volto daqui a pouquinho, porque eu quero comentar com você um pouquinho mais sobre a defesa do Michel Temer. O Michel Temer já decidiu qual vai ser a linha de defesa dele lá no TSE, onde tem aquele processo pedindo a cassação da chapa dos dois, Lula não, né, gente? Dilma e Temer, e o Michel Temer já tem aí um caminho de defesa, que é desmembrar a prestação de contas. Isso também eu já adiantei para você há alguns meses. É uma decisão correta, né? A prestação de contas é individual, Michel Temer vai fazer isso. E aí muita gente me pergunta, mas e se Temer for pego mesmo com a boca na botija? E se ele eventualmente tiver recebido o dinheiro do Petrolão? Se recebeu, ele que pague. Se recebeu, que pague. Se comprovado que Temer recebeu o dinheiro do esquema, ele que pague também. Pronto, acabou. Aí sim, constitucionalmente, teremos novas eleições. Mas agora o que se tem provado, o que as delações contam, é que Dilma Rousseff, a campanha do PT, recebeu. Então Dilma tem que ser empichada. Pronto, essa é a ordem constitucional e que ela seja mantida. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações. Obrigada pela companhia e, para você que não assinou o canal, corre e assina. Se inscreve aqui no Veja Joyce. Tchau, gente.